E começando a revisão do capítulo 18 de Boruto TBV, o capítulo tem início com a Sumire bem triste voltando para o laboratório do Amado, só para se deparar com a cena do Kawaki estrangulando o Amado. Mas o Kawaki pede para que ela não reaja, pois ele só estava tendo uma conversa com o Amado mesmo que estivesse sendo um pouco agressivo. Em resumo, o Kawaki fala que de agora em diante é ele quem vai decidir como o Amado modifica o seu corpo e ordena que ele mude as suas configurações para serem dedicadas às capacidades ofensivas. Caso contrário, se ele não cooperasse, não teria mais utilidade para o Kawaki e ele o mataria. O que causa mais uma reação na Sumire. Sendo assim, o Kawaki permite que ele responda, ainda o ameaçando, deixando bem claro que está falando sério. Mas quando o Kawaki afrouxa a mão, o Amado usa o código de desligamento que ele tinha como uma carta na manga. Deixe de resmungar enquanto dorme, que no japonês é algo como falar durante o sono deve acontecer enquanto você está dormindo. Uma gíria que muitas vezes é usada como um insulto para dizer pense antes de agir ou que você está falando apenas merda. O que combina muito com o Kawaki, convenhamos, né? Todos os problemas atuais do Kawaki foram causados porque ele não pensou antes de agir. Mas enfim, prosseguindo, a Sumire observa que essa era a mesma funcionalidade que a Delta possui, um comando de parada de emergência. Enquanto isso, voltando para a missão no País do Vento, Sarada e Mitsuki chegam até onde Yoda e Arai estão, e eles são apresentados ao Ryu, que logo de cara percebe que a Yoda estavam encarando de forma estranha, deixando um clima tenso entre os dois. Nisso, a Sarada tenta disfarçar a reação da Yoda como timidez e o Araya tenta pedir para que a Yoda se controle. Ao mesmo tempo, no lado do Konohamaru, a conversa com a Matsuri continua. A Matsuri se mostra feliz, se divertindo ao conversar com o Konohamaru, onde ela pode se sentir ela mesma. Até que em um determinado momento, ela pergunta se pode chamá-lo de Konohamaru-chan, da mesma forma que a Moeg. E nisso, Konohamaru tem um rápido flashback lembrando da Moeg o chamando assim, indo desde a infância até a fase adulta. Voltando ao Ryu, a fim de encontrar os rastros do Boruto de forma mais eficiente, ele usa uma habilidade sensorial espalhando areia de ferro em volta do ambiente, mas quando a areia chega perto da Yodo, ele consegue sentir uma imensa sede de sangue, e mais uma vez comenta que ela não para de encará-lo e que essa sede de sangue não é normal. A Yodo até tenta disfarçar, dizendo que aquilo era normal, afinal eles eram ninjas, até que eles são interrompidos pelo Mitsuki, que pergunta ao Ryu qual era o motivo das Shinjus estarem atrás do Boruto. O Ryu dá um resumo destacando que o Boruto sabia demais, como por exemplo sobre a alma espinhosa. Ouvindo isso, a Sarada aproveita a oportunidade e sugere que o Ryu use a alma espinhosa como isca para atrair o Boruto, por já ter ouvido esse nome sendo mencionado por ele. Enquanto isso, voltando para Konoha, o Kawaki acorda em uma sala diferente no laboratório do Amado, onde Amado e Sumire também estavam presentes. O Amado tem uma conversa calma com o Kawaki, onde, em resumo, ele mostra entender o ponto de vista do Kawaki. Ele sabia que as Shinjus eram uma ameaça, algo que nem mesmo ele conseguiu prever e que, para enfrentá-las, o Kawaki precisava que seus atributos fossem reconfigurados. Entretanto, a condição era que o Kawaki colocasse o karma com os dados da sua filha, a Akebi, no clone da Akebi que o Amado tinha preparado como receptáculo para sua ressurreição. É até mostrada uma cápsula onde esse clone está, que tem um design muito curioso e que nos pode dar uma pista sobre o que esperar da Akebi quando ela for revivida. Mas esse é um assunto para as considerações finais. Bom, prosseguindo, o Kawaki relembra ao Amado que se sua filha acabar se tornando um Otsutsuki, ele a matará sem piedade. Mas o Amado não parece muito preocupado, dizendo que se a Akebi ressuscitar como Otsutsuki, não teria outro jeito, o Kawaki poderia fazer o que quisesse, embora ele resista com todas as suas forças. Porém, mesmo assim, o Kawaki não aceita essa condição, querendo que ele aumente o seu poder antes disso e temendo criar alguém que pode se tornar uma nova ameaça. Em resumo, o Kawaki até promete que vai colocar o karma na Akebi porque, no pior dos casos, ele a mataria imediatamente, mas não antes de lidar com os inimigos atuais, era uma questão de ordem. Mas em contrapartida, o Amado não podia aceitar essa proposta, porque ele não pode garantir a sobrevivência do Kawaki. O Kawaki poderia muito bem ser morto antes de pôr o karma na Akebi. Se ele morrer, é o fim do sonho do Amado. Mas o Kawaki, ignorando as vontades do Amado mais uma vez, faz um discurso bem mórbido e maníaco, dizendo que não queria uma garantia de vida, mas sim potencial para matar os seus inimigos, pedindo para que o Amado faça dele um monstro ainda maior do que esses monstros que ele pretende matar. Que o fortaleça de qualquer forma, seja através da ciência ou com o que for e além do limite. Shinjus, Kodo, Boruto, depois de acabar com todos eles, é que o Amado poderia reencontrar a sua filha. Um discurso que deixa tanto o Amado quanto a Sumire visualmente assustados. E chegando ao final do capítulo, voltando à missão no País do Vento, Konohamaru pede para que a Matsuri não chame de Konohamaru-chan, porque uma única pessoa lhe chamava dessa forma e isso o deixa inquieto, até mesmo ficando corado ao falar disso.
o que provoca um ataque de ciúmes na Matsuri que muda completamente o seu semblante, assumindo que essa pessoa seja Moegi e perguntando o que ela significa para o Konohamaru enquanto tenta atacá-lo. Já no lado do Ryu e dos outros times, inocentemente o Ryu desprende a alma espinhosa de seu corpo enquanto elogia a Sarada pela ideia inteligente, até que em um determinado momento a Yodo se precipita e tenta pegar a alma espinhosa, que na realidade era falsa, era apenas a areia de ferro do Ryu, e tudo se revela como parte de uma armadilha do Ryu que já imaginava que algo assim iria acontecer. Ao mesmo tempo que todos em volta estavam paralisados pela areia de ferro do Ryu que os estava controlando como marionetes. Sendo assim, o Ryu decide que a Yodo merece uma punição pela traição e controla a Sarada para atacá-la. Até que de repente, uma onda de choque passa pelas duas, dispersando a areia de ferro. Era o Araya usando um novo ninjutsu, o Jitetsu Ryu Fujin, um ninjutsu capaz de dispersar a areia de ferro, que segundo o Araya foi criado para ser usado com o Shinki. Sendo assim, o Araya pede para que o Shinki lhe dê forças nessa batalha e assim o capítulo termina. Agora, indo para as considerações finais, diria que em comparação ao anterior, esse aqui foi um capítulo bem ok e completo. Mesmo que na prática a trama não tenha progredido muito, teve uma boa quantidade de situações que movem a trama de fato, não foi tão vazio e parado quanto o anterior, pelo menos do meu ponto de vista. Cada um dos núcleos de personagens foram muito bem distribuídos ao decorrer do capítulo, deixando a leitura lenta mais agradável. Não é todo capítulo de Boruto que consegue focar em 3 eventos ao mesmo tempo sem ser arrastado ou maçante, passando até a sensação do capítulo ser maior do que ele realmente é. Surpreendentemente, para um capítulo onde só houve ação no final, teve uma boa arte e detalhes visuais bem superiores aos capítulos anteriores, especialmente no núcleo da missão. Esse efeito de reflexo e textura que o Ikemoto deu à areia de ferro a deixou com um aspecto bem legal. Ao meu ver, melhorou muito em comparação à areia de ferro do capítulo 15. Se o Ikemoto aplicasse esses detalhes da areia de ferro nas roupas das Shinjus, ficaria muito foda visualmente. Claro, houve uma enrolaçãozinha básica no trecho do núcleo científico. Acho que Ikemoto poderia ter ido mais direto ao ponto e tirado algumas páginas desse trecho, como a página dedicada a Sumire abrindo a porta do laboratório para estender outras partes do capítulo que eu acho que mereciam um pouco mais, como o início da luta contra o Ryu. Mas ok, por um lado, eu entendo as intenções do Ikemoto por trás de uma página como essa. Toda a linguagem corporal da Sumire reforça o fato dela estar pensativa e arrependida pelo que disse a Sarada, e todo o ato dela indo e abrindo a porta pode ser uma forma de criar tensão no começo do capítulo, antes dela e do leitor se deparar com o que o Kawaki está fazendo. Quanto aos acontecimentos do capítulo em si, acho que aconteceu o que todos esperavam. O plano original de como lidar com a Shinju estava fadado ao fracasso, mas como o plano fracassou foi um dos maiores acertos desse capítulo. Pelo jeito, as Shinjus não eram tão inocentes assim quanto se imaginava, ou pelo menos o Ryu, que reverteu a situação enganando os ninjas usando a sua aparente inocência e personalidade boba como uma vantagem, antecipando que já estava sendo enganado. Foi surpreendente, melhor do que qualquer cenário que eu poderia imaginar. Uma saída muito melhor do que a Sarada ou Konohamaru simplesmente colocando tudo a perder por hesitarem em matar as Shinjus. Apesar de que não ficou muito claro pra mim se no caso da Matsuri foi encenação, se ela estava esperando ser traída ou se ela se virou contra o Konohamaru por ciúmes. Mas pessoalmente confesso que eu gostaria de ver uma humanização nas Shinjus e alguns dilemas morais do lado dos ninjas. O Araya também dispensa comentários, foi uma excelente surpresa, um personagem que não prometeu nada, o personagem mais insípido e com cara de random no time de Suna, mas que acabou surpreendendo no final, salvando todo mundo e sendo extremamente badass. Inclusive é interessante destacar aqui que, diferente da Yodo, que parece bem mais consistente com sua versão do anime em questão de habilidades, o Araya está sendo completamente diferente de sua versão do anime, onde ele é um manipulador de marionetes. Me parece que o Ikemoto decidiu adotar a versão do Araya do filme de Boruto, onde ele é majoritariamente um espadachim. E que fique mais uma vez claro aqui, que o anime e o mangá nem sempre conversam, por serem continuidades diferentes. Algumas coisas do anime podem até acabar sendo reaproveitadas ou acabar sendo válidas no mangá, só que outras não. Por essas e outras que eu sempre vou ficar com o pé atrás quanto a elementos do anime ou de light novels aparecendo no mangá, como Jogan. Também fiquei bem curioso quanto a essa habilidade de dissipar areia de ferro. Pelo jeito que ele fala, é como se fosse algo que ele criou para lutar contra o Shinki, talvez indicando que Araya e Shinki possuem algum tipo de rivalidade à la Ali e Neji.
Muitos estão até teorizando a possibilidade dele ser um usuário de Inton, elemento magnetismo, como Shink, sendo alguém do mesmo clã ou algo parecido. Mas eu acho que não. Pelo nome do jutsu, que significa lâmina seladora, me parece que tem a ver com alguma característica da espada dele. Talvez ele consiga dissipar a areia de ferro porque essa espada é imbuída com algum campo magnético, alguma carga magnética negativa à areia de ferro que consegue atrair ou mudar a polaridade magnética da areia ou algo parecido. Enfim, eu adorei essa surpresa com a Araya e pra mim qualquer foco em personagem secundário, mesmo que não seja nos mais famosos, é bem-vindo. Sinceramente eu não vi nenhum problema quanto ao desempenho de qualquer personagem aqui, mesmo que a missão tenha falhado. Muito pelo contrário. O Konohamaru não teve culpa em causar ciúmes na Matsuri só por não tê-la deixado chamá-lo de Konohamaru-chan. Até porque é uma forma muito pessoal da Moeg se referir a ele. No Japão eles prezam muito pelo respeito. Até a forma como você se refere a alguém que você não conhece, que você não tem intimidade, pode ser muito mal vista. Ele se atrapalhou por um momento, mas não errou por ser um personagem bobo, estúpido, de alívio cômico como eu estava esperando. Para nós leitores, vendo as lembranças e reação dele quanto a Moeg, ficou claro que ele tem sentimentos pela Moeg, mas isso não ficaria tão claro assim para Matsuri. Eu diria que o Konohamaru só deu azar da Matsuri ser excessivamente ciumenta com qualquer detalhe. Talvez mais um traço que ela herdou da Moeg, que no anime parece bem incomodada com a aproximação entre Hanabi e Konohamaru. Além disso, se não for algo premeditado pela Matsuri como o Ryu fez, ele ainda pode reverter a situação no próximo capítulo. Quanto a Sarada e o Mitsuki, eu acho que não tinha muito que eles pudessem fazer para evitar serem controlados pelo Ryu. Não importa o quanto o Fandom reclame, chore, esperneie e bata o pé. Porque lembrem-se, o objetivo da missão é enganar o Ryu e pegá-lo desprevenido. Eles não podiam levantar suspeitas, eles tinham que parecer inofensivos. Eles simplesmente seguiram o plano. Se o Ryu já ficou em alerta com a sede de sangue da Yodo, vocês acham que ele não ficaria desconfiado se a Sarada tivesse ativado o Sharingan ou o Mitsuki tivesse usado as cobras antes dele espalhar areia de ferro pelo ambiente para talvez conseguirem prever o que ele iria fazer, por exemplo? Como é que a Sarada ou qualquer um que não seja o Arai evitaria isso? Só se o Code tivesse dado informações sobre todos os cenários possíveis e tudo que o Ryu vai fazer. Mas eu acho que há um limite para a quantidade de informações que o Code pode dar sem causar algum tipo de desvio no destino. Ele já deve ter enviado esse time por saber que eles têm as habilidades combinadas ou a sorte necessária para derrotar o Ryu em maioria dos cenários. E ainda assim, no final das contas, diferente do que muitos esperavam, apesar da distração que ela mostrou ter nos últimos capítulos, a Sarada se manteve firme e concentrada na missão. Foi ela quem tentou disfarçar a sede de sangue da Yodo, quem deu a ideia para o Ryu tentar usar a alma espinhosa como isca, o que poderia ter sido uma vantagem para o lado dele se a Yodo não tivesse agido precipitadamente. Ela tentou encontrar uma maneira de recuperar a alma espinhosa de um inimigo que nenhum deles tem chances de vencer sem lutar. Eles poderiam ter ganho do Ryu sem levantar um dedo. Só isso já foi um grande feito para Sarada nesse capítulo. Sem falar que ainda estamos no início da luta. Acho justo reclamar do desempenho da Sarada até o final da luta se ela não fizer nada memorável ou não for útil. Mas cobrar isso no começo da luta, que deve render mais uns 2 ou 3 capítulos, é desonestidade ou coisa de quem não lê mangá. A luta em Battle Shonen normalmente segue uma estrutura bem definida. É um desafio que os heróis têm que superar. Começando com eles passando por dificuldades contra o vilão, depois com eles conseguindo dar a volta por cima e combatê-lo, e por fim conseguindo derrotá-lo ou no mínimo sobreviver a ele. As lutas de Naruto também eram do mesmo jeito. Pega Sasuke vs Killer Bee, onde Sasuke foi humilhado até que conseguiu usar o Mangekyou e reverteu a situação para o lado dele. Ou Sakura e Chiyoba vs Sasori, onde a Sakura por várias vezes quase morreu e teve que ser salva. Tudo bem, eu não vejo problemas em você ter alguma expectativa em relação a Sarada, mas o hype que o fandom coloca em cima dessa personagem é irreal. Parece até que por ela ser filha do Sasuke e da Sakura, ela tem que ser invencível, infalível, estar 3 passos à frente de seus adversários, fazer algo memorável e grandioso em todas as situações em que ela aparece, ser independente e não ser salva por alguém e etc. Ou do contrário, ela não estará fazendo jus ao legado de Sakura e Sasuke, sendo que não era assim nem com os pais dela. Ponham na cabeça que a Sarada nunca será
a Sarada que vocês idealizam em suas cabeças. Nunca! Nunca! Vai ter momentos onde ela vai ser forte, fodona, e momentos onde ela vai ser fraca, cometer erros, ser salva e humilhada, às vezes numa mesma luta. Não esqueçam que ela é uma personagem secundária. Ela sempre estará abaixo de Boruto e Kawaki em questão de importância, tempo de tela, lutas, feitos, etc. Não hypem a Sarada como se ela fosse a protagonista disso aqui, porque ela não é. Enfim, a Yodo talvez seja a única personagem que realmente cometeu um erro digno de crítica aqui. E ainda assim, um erro esperado. Acho que era óbvio que ela ia fazer alguma besteira pelo temperamento que ela mostrou ter no capítulo passado, e necessário para a progressão da trama porque foi o estopim dessa luta. Quanto ao diálogo entre Kawaki e Amado, não foi muito além do que a gente já sabe, e também não pôs um ponto final nessa questão do limitador. Parece até que paramos no mesmo ponto em que o capítulo anterior parou, nada foi resolvido, mas teve uns pontos bem interessantes em relação ao visual da Akebi, e talvez exista uma razão para essa questão do limitador ainda não ter sido resolvida, porque Amado e Kawaki entraram num impasse. O Kawaki não quer correr o risco da Akebi se tornar mais uma ameaça, e o Amado não quer correr o risco do Kawaki ser morto antes de colocar o karma na Akebi. Um precisa do outro, só que nenhum vai ceder, o que significa que isso só pode ser resolvido em um acordo. Ou o Kawaki vai ter os limitadores retirados e o karma vai ser colocado na Akebi agora, sem muitos rodeios, ou isso vai servir para segurar a retirada dos limitadores do Kawaki por mais alguns arcos enquanto ele reflete no assunto. Ou ainda, considerando toda a natureza do discurso do Kawaki, o Kawaki vai continuar com um limitador focado na resistência e regeneração, o que o torna quase imortal, mas vai ter o seu poder de ataque aumentado por outro meio, através de ferramentas ninja científicas, células do Shibai ou o que for. O que eu até acho mais provável, porque me parece muito cedo para ele ter acesso a todo o potencial do Ishiki logo de cara, a menos que o aumento de poder de ataque dele seja progressivo, que vai aumentando aos poucos. Aliás, eu diria que toda essa obsessão do Kawaki em querer matar todas as ameaças, me parece que aos poucos está deixando de ser sobre o Naruto para ser algo mais pessoal. Ele se vê como uma arma que existe unicamente para esse propósito. O problema é que, para alguém assim, sempre tem que existir um inimigo. E quem vai ser o próximo depois dele erradicar todas as ameaças? Ou quem mais será incluído entre essas ameaças? Do jeito que o Kawaki tá neurótico com isso, eu realmente tô sentindo que a história tá indo cada vez mais para o cenário onde o Kawaki vai incluir tudo que já teve dedo de Otsutsuki como ameaça, incluindo o mundo ninja e o conceito de chakra, nos levando àquela situação que vemos no flash forward do capítulo 1 de NNG. E falando na Sumire, eu sei que ela não desempenhou nenhum papel importante aqui, por enquanto ela é apenas uma observadora, não fazendo algo muito além do que ela sempre fez, mas eu não duvido que o que ela acabou de presenciar tenha alguma importância maior no futuro, porque agora não é só o Amado que sabe o código de desligamento do Kawaki, ela também. Talvez num momento mais crítico, onde, por exemplo, o Kawaki esteja prestes a matar alguém, ela seja a única capaz de pará-lo. Eu não acho que ela tá aí vendo tudo que tá acontecendo e tenha inclusive destacado que o Kawaki tem a mesma funcionalidade da Delta à toa. Convenhamos que já tá na hora dela ter algum papel mais relevante, nem que seja dentro desse plot em volta de Kawaki e Amado. Aliás, muito se julga que a Sumire ficou mais abalada pela Sarada abraçar o Boruto do que pelo Kawaki querer matar o Boruto, algo que ele reforçou nesse capítulo e na frente dela. Mas eu acho que a galera tá fazendo uma falsa equivalência aqui. Primeiro que numa situação tensa como essa, onde o Kawaki estava ameaçando o Amado um pouco antes, não acho que tenha tanto espaço para Sumire se exaltar ou falar disso com o Kawaki como aconteceu com a Sarada. Como eu disse na revisão do capítulo 16, aquela atitude da Sumire não é o normal dela. Ali, ela deixou as emoções falarem mais alto, tanto que ela mesma se lamentou no próprio capítulo 16. Aqui ela está sendo madura e racional como normalmente ela é. E segundo, se tem alguém nesse mangá que consegue entender o Kawaki e suas ações sem julgá-lo, é a Sumire, porque ela já foi como o Kawaki um dia. Ela teve uma infância sofrida, similar ao Kawaki, sendo usada como uma arma pelo seu pai, e já foi uma vilã disposta a matar todos os seus amigos, as pessoas que ela mais amava, para alcançar os seus objetivos, não muito diferente do Kawaki. Eu creio que um dos papéis da Sumire é aceitar o Kawaki como ele é, assim como Naruto aceitou o Kawaki mesmo após ele matar o Boruto.
Provavelmente, atualmente, a Sumire é a única pessoa, além do Boruto e talvez da Himawari, que consegue enxergar o verdadeiro Kawaki por trás de toda essa obsessão e palavras duras. O mesmo Kawaki que ateou fogo em si mesmo pelo Boruto e salvou a Himawari. E sabe que ele pode ser convencido a deixar esse objetivo de lado um dia da mesma forma que aconteceu com ela. Não é à toa que a Sumire é a única, além do Naruto ou da Himawari, que o Kawaki trata diferente. A mera presença dela consegue aplacar a fúria dele. Acho que qualquer coisa envolvendo Boruto tem que ser resolvida em uma conversa mais a sós entre os dois, onde a Sumire vai tentar convencer o Kawaki a não matar o Boruto, ou no mínimo fazê-lo refletir sobre se é isso que ele realmente quer do fundo de seu coração. Agora, como eu prometi no resumo, falando desse clone da Akebi, um dos pontos mais interessantes desse capítulo, eu sei que ainda é cedo para tirar qualquer conclusão quanto a isso, mas eu não acho que essa possibilidade da Akebi se tornar um novo Otsutsuki está sendo sugerida à toa. Como eu já disse em outras revisões, uma Akebi Otsutsuki resolve o problema de quem será o sacrifício para o Shinju futuramente, pois sabemos que nem Boruto e nem Kawaki podem morrer. Isso já era meio que esperado, mas ela sendo sugerida como uma possível ameaça pode abrir uma nova gama de possibilidades para o futuro. E também há alguns detalhes no visual desse clone da Akebi que me chamaram muito a atenção e que podem até representar uma pista sobre o que podemos esperar. Essa espécie de manto em volta da Akebi me lembra muito uma fruta ou um melão especificamente, e isso pode ser um detalhe que remete ao conto da Orikohime, que em resumo é um conto japonês sobre uma linda garota que nasceu de um melão, bem semelhante ao conto do Momotaro que serviu de base para o Momoshiki, e que um dia, quando estava prestes a se casar, foi visitada por um Oni chamado Amanojako, que conseguiu persuadi-la a entrar na casa dela e roubou a sua identidade, se disfarçando da Orikohime. Em algumas versões do conto, ela é até devorada pelo Oni que veste a pele dela para assumir a sua identidade. E além do que eu já apontei no clone da Akebi, o padrão de cores da roupa da Delta remete a um melão ou melancia, a roupa verde escura e a calça vermelha e preta, o próprio nome Akebi é o nome de uma fruta japonesa, o nome Amado soa muito como Amanojako, o seu sobrenome Sanzu remete a um rio do submundo da tradição budista japonesa, de onde Onis como Amanojako vem. Enfim, muita coisa em volta de Amado e Akebi parece ter uma ligação com esse conto. E usando esse conto como base, talvez a Akebi ressuscite como Akebi. Inicialmente não vai ter nada de errado, mas também pode existir outra coisa além dela que vai usurpar a sua identidade aos poucos. Talvez um instinto Otsutsuki que dê origem a uma segunda personalidade, ou quem sabe até o próprio Ishiki retorne de algum jeito, reconstruindo seu corpo e personalidade a partir da Akebi. Ou que no mínimo todo esse processo não dê origem a uma espécie de clone do Ishiki que, assim como a Delta, teria as memórias do original, mas sem a sua personalidade. Talvez algo mais violento e selvagem como o próprio Amanojako do conto. Também está sendo muito teorizado que Akebi e Amado sejam os dois Otsutsukis misteriosos do mural de alguma forma, que foram reencarnados como humanos, como uma forma de punição, ou que o Amado está sendo manipulado por um Otsutsuki do mural tentando ressuscitar o líder da dupla, talvez com a promessa de ressuscitar a Akebi de fato, ou até sem o próprio Amado saber. Inclusive, o Amanojako do conto tem a característica de ter uma natureza manipuladora e a habilidade de ver o coração das pessoas, o que ele poderia muito bem usar para manipular o Amado se ele não for o próprio Amado, e caso ele seja o próprio Amado, ele pode ser tanto uma reencarnação quanto um Otsutsuki se passando pelo Amado verdadeiro que teria morrido anos atrás. Ele pode estar usando a pele do Amado, assim como o Amanojako usou a pele da Orikohime no conto. Um Otsutsuki fraco, mas que teria o disfarce como a sua principal habilidade. Nesse caso, aquele Amado que a Ida viu no passado, entrando na cara, seria o Amado verdadeiro. O atual seria o Amanojako. Apesar de gostar da possibilidade do Amado sendo um Otsutsuki do mural, ou até o próprio Shibai, eu nunca vou descartar essas possibilidades. Hoje me parece mais lógico pensar que ele seja só um cientista humano mesmo, querendo ressuscitar a sua filha, mas que talvez use o poder do Shibai como uma espécie de plano B. Como ele disse, ele vai resistir com todas as forças para proteger a Akebi, mesmo que ela ressuscite como uma Otsutsuki. Ou em caso do método do karma não dar certo e resultar em algo diferente da Akebi, talvez se tornar um deus em si, criando um corpo feito de células do Shibai, uma espécie de versão melhorada do que ele tentou fazer com os membros da Kara, seja uma saída para o Amado.
Quanto aos Otsutsuki do mural, eu não tenho muita certeza. Eu sou mais fã deles sendo os 2 Jubes vistos até agora. Como eu já disse em outras revisões, há vários indícios de que um Jube é originado de um Otsutsuki, o que amarraria todo o plot dos Otsutsuki restantes e das Hitoshinjus, das Shinjus humanas, em um só de maneira bem simples e direta, ou que simplesmente eles serão Otsutsukis que ainda vão aparecer e serão explorados, nem que seja só no anime aos moldes de Deep Olga. Por fim, quanto às minhas expectativas para o próximo capítulo, eu acho que essa luta contra o Ryu será especialmente do Araya, já que ele é o único capaz de inutilizar a areia de ferro do Shink. Talvez a gente até veja um aprofundamento em sua relação com o Shink, ou mesmo o passado deles enquanto a luta se desenrola. Em nível de comparação, o Araya vai ser meio que a Chiyoba desse arco. Ele tá aí para equilibrar a luta e dar uma chance de vitória contra um adversário muito superior. O trabalho em equipe aqui será essencial e eu ainda tenho esperanças de que essa será a primeira vez que veremos a Sarada usando o Mangenkyo Sharingan para equilibrar ainda mais a luta pro lado dos heróis. Até porque eu não sei se eles vão usar a mesma lógica vista no anime de usar o Raiton para combater a Areia de Ferro. Lembrando que no contexto do mangá, Sarada e Mitsuki não lutaram contra o Shink e não conhecem a fundo as suas habilidades e fraquezas, sem falar que algumas coisas podem funcionar de forma diferente do anime. Quanto ao lado do Konohamaru, de duas uma, ou ele consegue acalmar a Matsuri se não for algo premeditado por ela e reverter a situação, ou ele será obrigado a lutar. E apesar do Konohamaru, em teoria, ser um ninja de elite dentro da lore, dentro do universo de Boruto, que poderia até mesmo ser um Kage se assim fosse decidido, eu não sei se ele conseguiria derrotar ou afastar a Matsuri sozinho no 1 contra 1. Até porque o plano consiste em ele esperar que o outro time lide com o Ryu antes de lidar com a Matsuri. O Koji sabia que o Konohamaru não tinha chances de lidar com a Matsuri sozinho. Mas eu consigo vê-lo se aguentando em uma luta contra a Matsuri por um tempo, especialmente por ele conhecer as habilidades da Moeg. Ele pode saber como lutar contra ela até um certo ponto. Confesso que eu gostaria de ver o Konohamaru lutando e mostrando serviço pelo menos uma vez, mesmo que no final das contas ele seja humilhado e derrotado. Seria muito foda ver ele lutando num estilo que mistura o Hiruzen e o Naruto em um único personagem, invocando o Enra e usando bastão como ele fez no anime, fazendo combos com invocações de sapo, usando Katons e variações de Rasengan. Eu gostaria muito de ver uma variação de Rasengan com um Katon Rasengan, porque combinaria muito com Konohamaru, já que todos os Sarutobis que vimos até agora parecem bem especializados em Katon. Seria um counter perfeito contra o Mokuton, inclusive. Mas é claro, eu não vou ficar aqui viajando e esperando demais de um personagem como Konohamaru. O mais provável é que ele só consiga reverter a situação e pronto. Enfim, em geral, eu acho que esse aqui foi um bom capítulo, tá na média dos capítulos de Boruto, e é a prova de como os vazamentos fora de contexto podem enganar, podem pintar um capítulo bom como um capítulo ruim. Por isso que é sempre bom esperarmos o capítulo completo e com tradução oficial, o contexto real dos acontecimentos, antes de tirar qualquer conclusão precipitada. Não sejamos afobados. E lembrem-se, o problema não é criticar, não é não gostar de algo, mas como você critica. Se a sua, entre aspas, crítica é cagar em cima da obra em todo o santo capítulo, esperando que o autor leia a sua mente e te entregue exatamente o que você quer, não espere que os fãs da obra não respondam à altura. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da revisão e nos vemos no próximo vídeo.